Olá pessoal, estamos de volta. Mais um vídeo explicativo sobre colorimetria, dica fácil, rápida para o seu dia a dia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carla Viveiros. Meu Instagram, meu Face, como Face Carla Santos Viveiros, Instagram, @Carla Santos Viveiros. Se você está gostando, se você tem gostado, então dá o like, se inscreve, compartilha. E vamos para mais uma dica, né? O último vídeo foi falado sobre colorimetria também, sobre reflexo e nuances. E a gente falou muito mais sobre fibra natural, sobre cores naturais, sobre altura de tom natural do que a coloração em si. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais de coloração para que você possa entender. Primeiro eu falei sobre a pigmentação da fibra, como que ela funciona. E agora a gente vai estar falando sobre as colorações. Eu até falei em relação às numerações, que tanto a gente olha, né, e vê um reflexo no cabelo, e a gente já fala o que está denominado na cartela que você conhece. E agora a gente vai estar falando um pouquinho mais de quem neutraliza quem nessa história, que é a maioria da dúvida, que é neutralização. Então, eu vou estar falando sobre coloração. Nós vimos que as colorações têm altura de tom do 1 ao 10 e que nós temos os reflexos e a nuance, que não é uma tabela universal, vai depender muito da tabela que você trabalha. E aí eu trazendo para as colorações esses reflexos e as numerações que vão mudar, então você tem que entender isso. Vamos dizer, eu vou dar um estudo de caso aqui igual na faculdade. Eu fui fazer uma coloração no cabelo de uma cliente e eu errei, botei o vermelho, um reflexo vermelho, botei um louro escuro vermelho e algo que ela não gosta. Como que eu faço para neutralizar esse vermelho? Vamos pensar nas cores primárias. Eu tenho uma cor, já um reflexo vermelho. O que está faltando das minhas cores primárias? O amarelo e o azul. Lembra? O amarelo com o azul vai dar quem? O verde. E o verde neutraliza o vermelho. Olha que lindo isso. É tão fácil, né? A gente pensa, é tão fácil. Só que a gente não coloca em prática no nosso dia a dia. Carla, eu não tenho mate no meu estoque. Eu só trabalho com nuances normais, reflexos normais. Eu tenho o 1, que ele, no nosso dia a dia, no estudo, ele é quem? É o azul, que quando ele vai para a tabela de reflexo, ele entra com como o quê? Com cinza. Então, eu já sei que o 1 é cinza, mas ele se comete quem? Ele se refere a quem? O azul. O 3, eu tenho no meu estoque o dourado. O dourado, quando a gente vai estudar, ele é quem? É o amarelo. Então, o amarelo com o azul, ele dá quem? Verde. Então, eu vou misturar essas duas colorações, sempre partindo do princípio. Você usou o louro escuro, vermelho, agora você vai usar o louro escuro acinzentado, mais o louro escuro dourado. Pronto, eu vou neutralizar o vermelho. Então, isso no dia a dia, na correria, a gente não pensa direito dessa maneira. Mas se a gente parar para ver, a gente vai ver que é fácil. É só parar para pensar. E aí, trazendo isso para o nosso dia a dia, eu quero neutralizar um cabelo que tá ruivo. E o ruivo é quem? O cobre. O cobre é quem? O laranja. E o laranja é quem? Amarelo com vermelho. Quem tá faltando na minha cor primária? O azul. Então, é o azul que eu vou usar, que é o cinza, para neutralizar o ruivo da minha cliente. Ela não quer mais o ruivo. Então, isso no nosso dia a dia é mais complicado, porque a gente não para pensar, para botar em prática aquilo que muitas das vezes a gente já sabe. Então, é assim que nós usamos a neutralização de cores em relação à coloração, tá? Tem algumas regrinhas da coloração que eu vou estar passando para vocês, que é o quê? Resultado final e sobre coloração. Coloração sobre coloração. Não clareia ou iguais escurece. Carla, o que você está querendo dizer? Eu tenho um cabelo que eu aplico o 6. Agora minha cliente quer mudar para o 7.
Se o cabelo dela estiver todo 6, se for uma coloração de má qualidade, normalmente ela vai escurecer. Se ela usar ainda mais, se ela for daquele tipo de cliente que compra na farmácia e leva pra você, a gente vai ver que a gente encontra esse resultado. Que é um cabelo mais escuro, né? E só a raiz que é mais clara. Então, o que acaba acontecendo? A raiz fica mais clara e o meio e a ponta mais escuro, porque eles não conseguem clarear, né, com coloração. E a coloração só clareia a parte virgem do cabelo. Então, a gente sempre tem que pensar dessa maneira. E o resultado final de uma coloração é a soma do fundo da base, mais a cor aplicada. O que isso significa? Lembra que eu falei altura de tom? Eu tenho que entender qual é a altura de tom da minha cliente. Lembra? A altura de tom natural para eu poder aplicar a cor desejada. Em que sentido? Carla, eu tenho uma cliente que ela usa, o tom natural dela é 5.0, e agora ela quer uma coloração 8, vamos botar aí o 8.1. E aí você vai lá na altura de tom e vai pensar, eu tenho um 5, eu quero clarear 3 tons a mais. Se você não pensar, você vai usar uma OX de 20, e a OX de 20, ela clareia quantos tons? 2 tons. Eu vou estar falando também um pouquinho dessa tabelinha. Mas a OX de 20, ela clareia somente 2 tons. Com a 5, que tá no cabelo dela, eu vou ter um bom resultado. A altura de tom dela é 5, ela quer chegar ao 8. Se eu usar uma OX de 20, eu só vou clarear 2 tons. Então, eu vou ter o quê? Do 5 eu vou pro 6 e vou pro 7. Então, eu não vou conseguir chegar ao 8 que ela quer, que é o louro claro. Eu vou ficar onde? No louro médio. E aí, você tem que pensar qual é o OX, qual é a volumagem, qual o peróxido de hidrogênio que eu posso usar para chegar até o tom que ela quer. E aí, eu vou contar. Eu tenho 5, eu quero clarear quantos tons? 5, 6, 7. Desculpa. 6, 7, 8. Então, eu vou clarear quantos tons? 8 tons. Então, é nesse momento que você pensa na altura de tom que a cliente está e até onde você vai chegar. E aí, você entender um pouquinho de peróxido de hidrogênio, que é a oxigenada que nós usamos, e até onde eu tenho qual usar para onde chegar, onde eu quero chegar. Então, isso tudo é o nosso dia a dia do salão, que são coisas que você tem que ficar atenta, senão você acaba se perdendo e não dando conta do resultado que a sua cliente quer. Lembra que eu falei? Qual é a altura de tom? O 5 é a minha altura de tom. Mas eu tenho os reflexos, né? As pigmentações do 5. E quais são? Eu tenho quem? Eu tenho vermelho, né, nesse fundo aí do 5. Então, eu tenho que entender que eu tenho que neutralizar esse vermelho. Então, se eu colocar só o 8.1, eu vou neutralizar o vermelho? Não, eu vou neutralizar quem? O laranja, mas o laranja ainda não tá nessa pigmentação. Então, eu tenho que usar quem? O azul com o amarelo, que é o quê? Que é o mate. Então, eu tenho que entender isso. Então, senão, o vermelho depois sempre vai se revelar nesse cabelo. Aí, você nunca vai entender, pô, o cabelo dela tá puxando pro vermelho, tá puxando pro acobreado. Por quê? Porque você não neutralizou o residual de pigmentação. Então, sempre tem que pensar dessa maneira, tá? Já foi dado um pouquinho da dica, né, sobre a cobertura de brancos, mas eu vou colocar aqui uma tabela sobre cobertura de brancos. A Fernanda Menezes falou um pouquinho sobre essa cobertura, sobre fazer uma pré-pigmentação, mas existe uma tabela para você pintar os brancos. Eu posso ter de 0 a 40% de brancos. Eu só vou usar a cor desejada. Eu não preciso repigmentar, não preciso pré-pigmentar essa fibra. A não ser que seja um cabelo muito resistente, um cabelo, né, que você já pintou e você viu que não deu muito certo. Aí você faz a repigmentação. Você pode usar os tons mais quentes.
de 40% a 70% de cabelos brancos, usar partes iguais, ou seja, metade do reflexo escolhido para metade do fundamental natural. E de 70% a 100% de brancos, usar 3/4 da fundamental para um quarto do reflexo, da cor que você quer que tenha nuance. Então, o que isso significa? Usar mais a base do que o reflexo, tá? Então, essa fica a minha dica de hoje. Amanhã a gente vai estar falando sobre fundo de clareamento. Eu falei que nós iríamos falar hoje, mas é muito assunto e eu já tô no meu limite aqui de tempo. E a gente vai estar falando amanhã, né, um próximo vídeo, sobre fundo de clareamento e como isso funciona numa descoloração. Então, eu quero que fique muito claro que nós estamos falando ainda de coloração, que é fundamental você entender, senão você não vai conseguir fazer um trabalho de mestre bem feito, tá? Fica a dica. Foi um prazer estar com vocês, dando essa dica importante, que é sobre neutralização de cores e cobertura de branco. Fique ligada, porque você entendendo de coloração, você consegue ter bons resultados, tá bom? Beijo, fica com Deus, até a próxima!